falar dos meus 6 anos de fé, já passei por várias situações em que aperta mesmo, você não tem para onde fingir, de repente você não vê uma luz no fim do túnel ali, mas tem que permanecer firme, tem que perseverar. Potencializando isso, usando o seu tempo como 40 anos, eu imagino tanto de situações que o senhor já deparou, até porque na maioria, ou quase todo esse tempo, foi um líder, e líder trata com pessoas, e pessoas são falhas. Então me fala, se nesses 40 e tantos anos de ministério, mais de 4 décadas de ministério, o senhor já pensou em desistir alguma vez? Nunca. Nunca pensei em desistir, porque a minha esperança está na minha salvação. Para isso, eu fui colocado aqui na terra. Então, se eu desistir da minha salvação, todo o meu tempo vivido aqui nesse planeta foi perdido. Por isso, eu nunca tive essa crise de fé e nunca perdi a esperança no galardão de Cristo um dia, que sem merecer, pela misericórdia dele, eu espero alcançar. Irmão, deixa eu te falar, foi fácil ou está sendo fácil? Nunca foi fácil. Ser cristão não é fácil, ainda mais no mundo de hoje. A gente enfrenta muita oposição. Durante todo esse tempo da minha vida, já passei por muitas provas, mesmo dentro da igreja. Achei pessoas que dentro da igreja me negou o apoio, mas o apoio maior que eu tive foi de Cristo. E por isso, todo esse tempo, tenho lutado bastante, mas graças a Deus tenho conseguido a vitória. Deixa eu te falar, dessas coisas que não são fáceis, inclui também as nossas finanças. Porque tem meses ou tem dias que a gente realmente, nossos recursos estão ali, a conta do chá, como se dizem, ou até menos do que a conta do chá. Nesse tempo grande de evangelho, de quase 50 anos de evangelho, como que é a fidelidade do irmão? Eu, antes de aceitar a Jesus, 2 anos e 7 meses antes de me batizar, eu já era pactuante dizimista. No período de recessão que houve aqui no país, especialmente aqui em Minas Gerais, eu fiquei 6 meses desempregado, mas nunca quebrei o pacto que eu fiz com Deus. Tenho sido fiel, procurado ser fiel, porque se eu não for fiel, eu não tenho o direito de requisitar de Deus aquilo que eu preciso, porque se eu não sou fiel, como é que eu vou pedir a Deus a fidelidade dele para comigo? Verdade, verdade. Como que eu faço para ser fiel no pouco, meu irmão? Num tempo de recessão, em que você fica 6 meses desempregado, 6 meses desempregado, sendo homem. Eu falo isso não desqualificando as mulheres, mas porque o homem, ele é o sacerdote do lar, ele é o alicerce da família. Como que eu consigo esse milagre? Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Se nós colocarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas irão bem, porque Deus no comando, desde que eu seja fiel, desde que você seja fiel, com certeza você pode reivindicar de Deus essas bênçãos que com certeza elas virão. Amém, amém. Tenho certeza disso, que é o que mais importa. Deixa eu te falar, meu irmão, se eu te falar algumas frases aqui, o Senhor me fala o que vem na sua cabeça, ok? Se eu te falar assim, primeiro Deus, o que isso significa para o Senhor? É que o cristão, ele não pode agir sem Deus. Qualquer coisa que ele for fazer, se ele não colocar Deus na frente, pode dar tudo errado. Então, se eu aceitei Jesus como meu Salvador, tenho Ele como meu espelho, como meu exemplo, e eu tenho que ser fiel, assim como eu não serei igual a Ele, porque Ele é Filho de Deus, mas na minha esfera de ser humano, de cristão humano, eu tenho que procurar o máximo de imitar a Jesus. Se Ele foi fiel, também eu tenho que procurar, dentro dos limites, do que eu puder, eu tenho que ser fiel. Se eu te falar uma palavra assim, Igreja Adventista do 7º dia dos Palmares, o que isso representa na vida do irmão? A Igreja do Palmares representa uma boa parte da minha vida. Eu já tenho 28 anos ali naquela igreja, desde que começou do zero, e ali estou. Muita coisa aconteceu, tivemos muita dificuldade para construir o que tem ali,
mas com a graça de Deus podemos manter até então, mesmo com as dificuldades, e o que eu espero agora é de ver ali um templo erguido para a honra e glória de Deus e para o conforto dos irmãos. O senhor falou um pouco agora do que o senhor espera. Me fala o que o senhor não espera na nossa igreja dos Palmares. O que o senhor acha um ponto que é crucial, que a gente tem que melhorar como igreja? Eu acho que como toda igreja tem seus momentos difíceis, mas o que eu espero é que a igreja seja mais atuante no ministério, no trabalho missionário, naquilo que ela assumiu diante de Deus, porque se nós não trabalharmos, a igreja vai à falência. Não só a falência material, mas também espiritual. Por isso, o meu apelo para a igreja é que cada um procure fazer o melhor que puder, dedicando o seu tempo, a sua sabedoria, e com certeza Deus fará com que a igreja cresça e será uma luz sempre a brilhar ali no bairro Palmares. Uma vez, isso tem já algum tempo, imagino que alguns anos, não sei se os irmãos vão se lembrar, quem estava na época, a gente fez um prazer em conhecer com o senhor lá na igreja, e uma das coisas que o senhor relatou para a gente, eu falei o que te decepciona, o que te desanima nessa vida, você falou que o que estava te desanimando, o que estava te desapontando, é a sua capacidade física. Perguntei se o senhor tinha algum arrependimento, o senhor falou com a gente que o senhor queria evangelizar mais, e infelizmente fica limitado a um corpo humano, e que a idade também já não acompanha mais, não tem tanta força, tanto vigor, que o que o senhor mais queria fazer é evangelizar, é subir a vila pregando, sair distribuindo cartazes, dando estudos, que é o que mantinha o senhor vivo, alegre e na caminhada. A gente como cristão, a gente como igreja, estou falando isso porque nós somos uma família, nós precisamos revigorar essa vontade, nós precisamos ter essa vontade e de repente até ficar decepcionados com a gente mesmo por não estarmos desempenhando esse papel. Eu falo isso assim, falando para mim agora. A minha caminhada cristã se resume às horas que eu passo dentro da igreja, dentro desse templo, que os primeiros, o Senhor está entre deles, de repente até o primeiro levantou aquele belo templo, é uma igreja que todo mundo ama de coração, e que meu cunho evangelismo se restringe a eu dar 2 ou 3 estudos bíblicos em um dia da minha semana. Está entendendo? Eu acho de uma mediocridade, porque Deus fez tanto por mim, entende? Eu já consegui tantas coisas, tantas bênçãos, a minha família é uma delas, a minha igreja que eu frequento é uma delas. Me conta o segredo para a gente, como que a gente vai despertar em nós esse espírito missionário, esse espírito cristão. É o amor às almas, porque quando eu lembro que eu um dia andei num caminho, que não era aquele caminho que Deus queria que eu andasse, mas foi o que eu conheci, desde que eu encontrei a verdade, encontrei Jesus, eu me dediquei. E então, essa situação é que faz a gente cada vez mais amar a Cristo, ser fiel e procurar também buscar a outros que estão na situação que um dia a gente também teve sem conhecer a verdade. Por isso, o cristão precisa dedicar mais tempo em salvação de alma, buscar aqueles que estão ao redor da igreja, ou distante, ou parentes, ou amigos, colegas de trabalho. Nós temos que pegar toda a oportunidade que tiver para falar do nosso Mestre Salvador Jesus, porque um dia seremos cobrados por isso. Verdade. Eu vou ler uma passagem que está aqui em 1 Timóteo. O irmão eu vou ler ela, que eu achei interessantíssimo aqui para o nosso estudo. Estou usando aqui a Bíblia do Jovem Amigo, do nosso irmão Flaviano, que é pessoa que nós amamos também. O senhor me fala o que o senhor entende dessa passagem que eu vou ler. Está lá em 1 Timóteo, versículo 6, eu vou ler a partir do 11, ok? Diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Ele está falando um pouco sobre os falsos ensinamentos, né? Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso.
vivam uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Ele está falando aqui sobre o batismo, ok? Versículo 13. Agora, diante de Deus, que dá a vida a todas as criaturas, e diante de Jesus Cristo, que deu o seu belo testemunho de fé em frente a Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia que o nosso Senhor Jesus aparecerá. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. E mesmo Deus, que é bendito e é o único Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é imortal, ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver, e a ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Além de ter riquezas nesse mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não são segurança nenhuma. Contextualiza isso que está escrito para mim. Posso falar uma verdade? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu comecei a ler esse texto, eu lembrei de um conselho. Lembrei de um conselho que o irmão me deu no ano de 2008, ok? 2 anos antes do meu batismo. Já estava indo na igreja já de uma vida inteira. E o irmão falou comigo assim: olha, o nosso tempo aqui nessa terra, ele é muito curto. Tem 8 anos que o senhor falou isso comigo. Eu nunca mais esqueci, porque fez parte da minha vida. O senhor falou assim: nosso tempo nessa terra é muito curto. Você tem algumas qualidades que a gente consegue ver, e entregue o seu caminho ao Senhor. Coloque essas qualidades aqui na obra de Deus. Você vai ser muito abençoado e você vai ser mais feliz como você nunca tinha sido até hoje. E eu posso falar a verdade para o senhor estava totalmente certo. Ungido por Deus, usado pelo Espírito Santo. Hoje, com a minha caminhada cristã, eu posso ver que eu sei o que é felicidade. Amém. Eu sei o que é felicidade. Contextualiza para mim esse texto. Olha, o apóstolo Paulo foi um dos homens mais sábios que já pisou na face da terra. E que deixou grandes mensagens na palavra de Deus. Foi o apóstolo que mais sofreu, que mais escreveu e que atualmente ganha mais almas e ganhará para sempre. Amém. Enquanto existir essa terra, enquanto estiver aqui esse planeta, enquanto Jesus não voltar, Paulo será o maior ganhador de almas. Então, a mensagem que nós acabamos de ouvir pelo nosso irmão Jonatas é a pura verdade, a verdade nua e crua, e é o que temos que fazer, buscar a ser fiel e ser cumpridores do dever, porque assim fazendo, com certeza, nós teremos o nosso galardão no céu. Amém. Os heróis da fé do passado deixaram uma marca para a gente, caminhos a se seguir, e a maior parte deles tem conselhos preciosos aqui. Hoje em dia, também existem os heróis da fé, as pessoas com quem a gente tem que se espelhar, as pessoas que não levam para uma luz maior que é Jesus Cristo. E todo o conceito, toda a verdade, toda a fidelidade em sua e na minha vida vai fazer um diferencial para a vida de outras pessoas. Quer ser mais feliz? Louve a Deus. Quer ser uma pessoa melhor? Seja fiel toda a sua vida. Eu não estou falando somente de dízimo das ofertas, não, mas seja fiel no pensamento que você tem. Seja fiel à verdade que você quer ter. Você se diz um cristão? Viva realmente esse cristianismo e dedique o seu tempo à obra. Nós estamos encerrando. Deixa um recado para a nossa queridíssima Igreja dos Palmares. O recado que eu deixo para a igreja, para a minha querida igreja, a igreja que eu amo de coração, é que procura ser fiel o máximo que puder em todo o sentido da vida, especialmente na pregação do Evangelho.
A igreja está carente de batismos e isso depende de nós. Temos que lutar. Se nós fizermos a nossa parte, com certeza a parte de Deus ela já é cumprida desde que nós façamos a nossa parte. Então, seja fiel em todos os sentidos da vida e dê o seu testemunho, dê o seu exemplo, porque o testemunho, o exemplo fala mais alto do que as nossas próprias palavras. Que Deus abençoe a esta igreja, Igreja de Palmares, Igreja da minha vida, Igreja do meu coração, para que ela cresça, apareça e permaneça. Amém. É isso que nós desejamos para a Igreja de Palmares. Nossos queridos irmãos, o nosso abraço e o nosso carinho de todo o coração. Amém. Deus abençoe.